Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Pereira e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre direito educacional, a LDB e os princípios da educação básica. Eu sou mestre interdisciplinar em Ciências Humanas, especialista em Educação Especial e trabalho há mais de 18 anos na área de formação de professores. Então, nós vamos começar falando um pouquinho da LDB, mas no seu percurso histórico. Todos nós conhecemos a LDB de 9394/96, mas ela vem com um percurso. Então, a primeira LDB de 1961, para a gente entender ela, a gente precisa primeiro conhecer os aspectos históricos que estavam acontecendo entre a década de 50 e 60, que fornecem condições para a construção da LDB de 61. Então, é preciso ressaltar que o Brasil se encontrava no processo conhecido como nacional desenvolvimentismo. O que é isso? É um processo de expansão industrial e urbanismo que iniciava na era Vargas. Tinha como a proposta sempre a questão da consolidação do desenvolvimento da indústria nacional e os aspectos estruturais mais amplos. Então, as ideias educacionais que se encontravam na discussão junto no Congresso Nacional, desde 1948 até a tramitação dessa lei em 61, colocavam em xeque alguns entendimentos divergentes sobre a questão do ensino e a finalidade da escola. Os principais pontos sempre falavam sobre a questão da educação cristã nas escolas públicas e uma maior ou menor participação no Estado na regulação dos assuntos de âmbito escolar. O período pré-LDB de 61, o que acontecia? Tinha uma adaptação ao sistema político democrático, posterior ao período de ditadura, anterior à vivida Getúlio Vargas. Na LDB de 61, apresentou forte inspiração nos princípios da solidariedade humana e na liberdade. A estrutura da LDB de 1961, a educação era primária até os 7 anos, ensino primário. Aliás, a educação se iniciava aos 7 anos, na educação primária, pré-primário. O ensino tinha 4 séries, ou seja, primeiro, segundo, terceiro e quarto. O ensino médio era chamado de ginasial, com 4 séries também. E o colegial, de 3 séries. O ensino técnico era industrial, agrícola, comercial, o curso de formação de professores ou ginasial e colegial. O ensino superior eram graduações e pós-graduações com especialização. A educação pré-primária era sempre ofertada em escolas maternais ou jardins de infância. O ensino primário era obrigatório a partir dos 7 anos e o ensino secundário era considerado a soma dos ginasial e colegial. O ensino técnico, além de formar a questão da indústria, da agrícola, do comércio, havia cursos também normal, visando a formação de professores, e também a educação pré-primária e o ensino primário. O ensino superior havia graduação para concluintes do ensino médio e pós-graduação para concluintes da graduação. A Lei de 61, ela trouxe uma alteração na forma como o currículo escolar era constituído, deixando de ser tão rígido em termos de padronização e possibilitando também os estabelecimentos de ensino definir algumas matérias optativas. Dessa forma, os currículos passaram a ser compostos pelas seguintes partes: uma parte regional, uma parte nacional e uma parte do próprio estabelecimento. A parte regional também envolvia disciplinas obrigatórias a serem fixadas pelos Conselhos Nacionais e Estaduais de Educação. As disciplinas pertencentes ao estabelecimento de ensino poderiam ser escolhidas em uma lista elaborada pelo Conselho de Educação. Na década de 60, o Brasil também houve diversos movimentos em busca de uma educação popular voltada para a questão de alfabetização de adultos. O objetivo era erradicar a questão do analfabetismo e propor às massas populares uma escolarização contribuindo para o crescimento e desenvolvimento nacional. Então, os movimentos de educação de base, articulados pelas Conferências Nacionais de Bispos do Brasil, nos anos de 61 até os 65, foi bem forte, e o Programa Nacional de Alfabetização, cuja estrutura foi iniciada em 63 por Paulo Freire, conduzia sempre as atividades educacionais em parceria com várias organizações de sociedade civil. Depois, nós tivemos a LDB de 1971. O Brasil, mesmo vivendo o período de ditadura militar, continuava com o período de lutas e movimentos estudantis, principalmente pela questão da reforma das universidades, as instituições de vestibular classificatório, organização da universidade em departamentos,
organização de ensino por semestres, estruturação das universidades em unidades, ou seja, faculdades, e ampliação das vagas das escolas superiores e particulares. A luta dos estudantes por mais vagas no ensino superior, estabelecimento de vestibular com seleção classificatória, organização nas universidades por departamentos de ensino, as matérias filosóficas importantes para estimular a reflexão, e a Lei LDB de 71, também conhecida como a Reforma do Ensino do primeiro e segundo grau, impactou diretamente no ensino superior, ao tornar o segundo grau obrigatoriamente profissional. Dessa forma, a obtenção de um diploma técnico nessa etapa de ensino acabava por desviar alguns alunos pela busca da formação no ensino superior. Eram 3 os pilares da educação que apresentavam a reforma dessa proposta: a educação e desenvolvimento, a educação e segurança e a educação e comunidade. Era necessário formar mão de obra urgente para o mercado de trabalho de expansão no território nacional. Então, começou a se formar várias formas de mão de obra, por isso que o ensino técnico tinha que acontecer. Também havia o interesse na formação de cidadão com espírito cívico, consciente pela importância da ordem do país, e passou a ser visto também isso como uma disciplina curricular. Por isso que tinha a educação moral e cívica, a organização social e política e estudos de problemas brasileiros. Eram 3 disciplinas que existiam na época. As principais mudanças das leis de 1971 foram a expansão da obrigatoriedade do primeiro grau para 8 anos, anteriormente era 7, sendo obrigatório só os 4 primeiros. A escola única, não existe mais separação entre secundário e técnico, a profissionalização e ensino médio para todos, a integração geral do sistema educacional possibilitando a continuidade do ensino primário ao superior e cooperação das empresas na questão da educação. O plano na educação, em 1980, já era um implante amplamente conhecido pelo fracasso. Então, a lei de 71 foi totalmente fracassada. Em 82, dispensa as escolas da obrigatoriedade da profissionalização, sendo retomada a ênfase para a formação geral. Então, em 82, o ensino médio volta a ser geral e para de ser somente técnico. Da mesma forma, a filosofia voltava ao ensino como disciplina optativa. Os princípios da LDB de 96 vão começar a trazer ao retorno algumas questões. O ensino será ministrado com base na igualdade de condições de acesso e permanência, liberdade de aprender e ensinar, pesquisar e divulgar pensamento e o pluralismo de ideias. Nós vamos ver algumas questões da LDB específica na aula 2 e 3. Até lá!